Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, você que está entrando, você que vai entrar através dessa nossa transmissão, tá? E essa transmissão ela tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, esse amigo que vos fala, Bispo Santos, por misericórdia, é quem traz aqui uma palavra de fé, esperança, uma palavra de vida. E no término dessa mensagem, eu quero orar com você e por você, tá certo? Acabei de chegar do culto, abençoado, graças a Deus. Um culto abençoado, graças a Deus. Aonde ali Deus se manifestou de forma poderosa, uma palavra a qual quero dividir aqui com você. Essa palavra que Deus me deu hoje e eu quero dividir agora com você, que está no livro de Sofonias. Profeta Sofonias, no Velho Testamento, palavra muito forte. Diga-se de passagem, eu não vou nem utilizar questões teológicas, históricas. Eu quero apenas a revelação do que Deus ele trata, ele traz, tá? E chamar sua atenção na palavra, tá? Se você tiver com a Bíblia aí, por favor, abra a espada do Espírito e vamos aqui direto ao ponto, sem delongas, tá bom? Você que tá aí agora acordado, você que está nesse momento aí atento, ativo aí e queira participar com a gente, seja bem-vindo, tá bom? Você que vai ver depois, vai ficar gravado tanto no YouTube como no Facebook e no Instagram. A gente está deixando disponível, né, as mensagens e também as orações para edificação da igreja, tá certo? O livro de Sofonias, Deus ele revela aqui, você vê que Sofonias, ele que viveu na época do ano de 630, por volta do ano de 620, 630 antes de Cristo. Olha a situação que se encontrava o povo de Israel, Judá, Jerusalém naquela época, naquela circunstância. E não é diferente a situação espiritual hoje, no geral, tanto do novo Israel, né, os gentios, como também o povo em si geograficamente, ali na Terra Santa, né? Então nós temos aqui no livro de Sofonias, capítulo 1, e no verso inicial em diante, palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Ele foi gerado no rei Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Deus ele faz um alerta, né? O contexto, né? Ele narra bem explicitamente aqui uma ameaça do Senhor, né? A Bíblia trata o título como uma ameaça de Deus para aquele povo que estava vivendo de maneira totalmente contrária à vontade do Senhor. Esse alerta Deus ele sempre dá. Deus ele sempre manda algum profeta avisar ao povo. E Deus hoje ele tem usado também pessoas que têm realmente compromisso e comprometimento com a verdade, com a pregação da palavra de Deus, de poder alertar pessoas. Quando a gente vem aqui, o nosso intuito e também a nossa determinação, disposição, imagine nós que chega de um culto, né? Culto pela manhã, culto pela tarde, trabalho durante o dia, né? Correria, família, tantos assuntos, problemas dos outros. E ainda assim a gente procura ter essa disposição
na hora que a gente chega, que poderia agora a gente estar fazendo qualquer questão pessoal, e Deus ele nos traz aqui até essa transmissão para poder trazer uma palavra, né? Uma palavra de edificação, de exortação, de admoestação, né? Uma palavra que pode abrir a sua visão, né? Abrir o seu entendimento, de forma que você possa compreender qual é o desejo de Deus e a vontade do Senhor. Então preste atenção nessa palavra. Deus ele manda o profeta Sofonias alertar o povo acerca da real situação momentânea que eles estavam vivendo. E Deus manda dizer, né, acerca de uma ameaça contra Judá e Jerusalém, da maneira que eles estavam procedendo. De fato, versículo 2, Sofonias 1:2, de fato consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais. Observe que Deus ele envolve até os bichos, os animais. Se você analisar comigo, qual o pecado que os animais eles praticam para merecer padecer. Veja que o erro do homem, o pecado do homem, ele traz consequências até para a cadeia animal, até mesmo para os animais, os bichos, que não tem nada a ver, digamos assim, diretamente com os erros dos homens, mas isso gera um impacto na cadeia animal e até mesmo na questão do impacto da terra, da natureza, mar, o ar, a natureza, porque Deus ele diz assim, consumirei os homens, né? Assumir com os animais, consumirei as aves do céu, né? No ar, os peixes do mar e as ofensas com os perversos. Observe que até esse ponto da vírgula aí, até esse meio do versículo, observe que Deus ele estava levando para si, digamos assim, as ofensas de tanta maldade, violência, perversidade que estava acontecendo diante dos seus olhos, diante da sua face. Deus ele tem observado a tudo, ele tem visto a tudo. Deus ele está atento, né? Deus ele tem estado atento a tudo que acontece na terra. Deus ele tem visto o meu dia a dia, o seu dia a dia, a nossa forma de proceder, a nossa forma de agir, né? De ser. Deus ele está analisando tudo que eu e você tem praticado, tem feito, até mesmo para que a gente seja recompensado mediante aquilo que a gente pratica, né? A gente vai prestar conta exatamente das nossas obras, né? E Deus ele diz assim: exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Ou seja, Deus ele dá e tira a vida. Deus ele tem esse poder, esse controle está na mão dele. Deus ele tem total domínio e direção sobre a vida de cada um de nós, de todos nós. A hora que ele quiser colocar um ponto final em tudo, ele coloca. A hora que Deus ele quiser pôr fim a tudo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele começou tudo, ele termina tudo. Ele tem esse poder. E Deus ele tem dado tempo suficiente para a humanidade, para as pessoas se arrependerem. Aí é onde entra o sinal de Noé, né? E Jesus disse que a exemplo da geração noélica, a geração de Noé, que não deram ouvido a Noé, mais de 100 anos ele ali pregando, ele ali falando, né, acerca do dilúvio. Jesus disse que da mesma forma, quando Deus ele disser agora, porque a Bíblia diz que nem o dia, nem a hora, nem os anjos, nem o Filho, ninguém senão o Pai sabe. E vários pregadores, várias pessoas que têm compromisso com a verdade, têm pregado nas ruas, nos templos, nos presídios,
nos hospitais, nos locais públicos, e também utilizar dessa ferramenta aqui, as redes sociais, para poder levar esse conhecimento, levar essa revelação a todos, de que o fim se aproxima, de que o fim está perto. Nunca se houve tantas evidências, sinais, acontecimentos, fatos, situações e questões e coisas inesperadas acontecendo. Será que isso é coincidência? Ou é Deus ele avisando, né, que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, à nossa volta, é Ele dizendo que já está próximo à sua vida? Que eu e você tem que se organizar, se arrumar, colocar a nossa casa, a nossa vida em ordem. Noé colocou a vida dele e a casa dele em ordem, literalmente. E a gente vai ficar como? Como aqueles que Noé pregou e não acreditou? Ou como Noé, que não via Deus, não teve pastor, não teve igreja, não teve local para congregar, ele creu no seu coração. Ele aparelhou aquela caixa, aquela arca, totalmente através da orientação de Deus, né? Como arquiteto de tudo e como carpinteiro também, né? Que Deus ele tem esse poder, né? Ele que deu ali a Noé a planta da arca. Faça assim, assim, a madeira é essa, o tamanho é esse, a largura é esse. Foi Deus que orientou Noé. Noé não tinha habilidade nenhuma e Deus deu a ele, né, essa capacitação, essa habilidade. E Deus ele tem também nos dado habilidades, capacitações, para que a gente saiba, entenda como Deus ele quer que a gente faça. Enquanto todos não acreditavam, era Noé contra todos, todos contra Noé ali. E Noé o tempo inteiro ali acreditando, Noé o tempo inteiro ali crendo. E a família dele crendo nele. Se a família de Noé não cresce nele, até isso também implicaria, prejudicaria, até a mim e a você, porque Noé ele tinha que pregar para a família sobreviver, para se multiplicar, para dar continuação na geração gerada em Noé após o dilúvio, né? E Deus poupou naquela ocasião os animais. Por causa de Noé, Deus poupou aqueles animais. E também por causa do homem, Deus pode acabar com tudo. E não queira que sobre nada. Porque Ele vai pôr um ponto final a tudo. A qualquer momento. Pode ser agora, durante esse momento que eu estou aqui gravando. Esse momento que eu estou aqui ao vivo, transmitindo, que você vai assistir em outro momento. Deus ele pode colocar um ponto final em tudo a qualquer hora. Para Deus, um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para Deus não há diferença. O tempo de Deus é diferente do nosso. Muito diferente do nosso. Então, voltando aqui ao texto, Sofonias 1, versos 4. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Está vendo só o que estava acontecendo ali? Em Judá, Jerusalém, um local que era para ser lugar de adoração a Deus, lugar de reverência a Deus, lugar de servir ao Senhor. Existia ali práticas idólatras, atos idólatras. Pessoas que, ao invés de adorar a Deus, de glorificar o Senhor, estavam o quê? Servindo a deuses estranhos. E com consciência, diga-se de passagem. Porque todos ali sabiam que não deveriam servir outros deuses. Deus ele proíbe. Deus ele não aceita. Deus ele não quer que o povo que serve a Ele, que o povo que diz ser dele e que ele escolheu e separou, ele não quer dividir jamais a adoração para com ele com nada.
seja com homem, seja com ídolo, imagem de escultura, seja religiosidade, religião, ou qualquer tipo de hábito, ou costume, ou tradição, não. Deus, ele quer que a adoração seja totalmente dele. E Deus, ele é o único que é digno de toda adoração, todo louvor, toda exaltação, toda majestade, grandeza, porque ele é o Criador. Ele é o Criador de tudo. Não foi nenhum ídolo que salvou você, não foi nenhum ídolo que deu a vida por você na cruz, não foi nenhum ídolo que morreu em seu lugar, sofreu em seu lugar. Foi Jesus. E eu e você temos que considerar isso, valorizar isso, entender isso. Então Deus, ele diz que vai tratar com Judá, com a tribo de Judá, com Jerusalém, com aqueles que deveriam adorá-lo, com os sacerdotes de Baal, os ministrantes de Baal, aqueles que realizam os cultos a Baal, né? Aqueles que realizam as cerimônias aos deuses estranhos, que cultuam aos deuses estranhos, né? Agora eu estou ministrando a palavra de Deus no seu coração. Então, até aqui, esse ponto, eu estou sendo ministro de Deus, eu estou ministrando a palavra de Deus aqui para você. Mas há quem esteja ministrando coisas diferentes em outros canais, em outras plataformas, em outras lives ou transmissões como essa. Tem pessoas que estão dedicando seu tempo, sua disposição, sua energia, né, para servir a deuses estranhos. E a palavra diz aqui, eu vou ser bem objetivo agora, daqui para frente. Outro detalhe que Deus também ele trata aqui acerca desses assuntos com Judá e Jerusalém, né, através de Sofonias. No versículo 5, os que sobre eirados, né, ou telhados, adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e os que juram por ele e também por Milcom. Quer dizer, observe aí que Deus ele é contra a questão daqueles que se baseiam pelas estrelas, que nem muitos que se baseiam pelo horóscopo. Deus ele não se baseia por nenhum tipo de outra direção, senão pelo seu Espírito. É o Espírito de Deus que dirige tudo, convence o homem do pecado e do juízo. Deus ele não precisa que ninguém guie ele, direcione ele, é tudo através do Espírito de Deus. Então, eu e você não podemos se guiar por horóscopo, por signos, né? Por cartas, por búzios, por tarô. Há quem creia nessas coisas, mas a minha fé, ela não permite eu crer em nada além de Deus, e o justo vive da fé. Eu tenho que manifestar essa fé, eu tenho que alicerçar essa fé, eu tenho que praticar essa fé, porque a fé sem obra é morta, eu tenho que praticar essa fé. Não adianta eu só chegar para os outros aqui nas redes sociais e dizer, olha, eu creio em Deus. O que adianta você saber que eu creio em Deus? O que vai valer realmente é Deus, ele realmente ver que em mim há uma confiança nele. O que vai realmente mudar a minha situação, a minha vida, a minha história, que vai trazer resultado para a minha vida, é Deus, ele ver essa crença no meu coração. Essa certeza que eu ponho nele, essa fé que eu ponho nele, essa confiança total nele. Então ele fala aqui também sobre muitos que juram, né? Juram, usam o nome de Deus em vão e servem também a homens, né? Como aqui destaca Milcom, né? Pessoas que muitas vezes apresentam seitas, heresias, costumes, práticas, formas de adorar e cultuar a outros deuses que não seja Deus, o Criador. E muitos acabam se deixando influenciar por qualquer ensinamento contrário, ou até mesmo ensino de demônios. E isso a Bíblia fala também que acaba no versículo 6, com que os que deixem de seguir ao Senhor, né? Isso acaba afastando as pessoas de Deus, de maneira que as pessoas acabam deixando de segui-lo, né?
e acaba seguindo direções erradas. E a palavra diz assim: e os que deixam de seguir o Senhor, os que não buscam mais ao Senhor, e também nem pergunta por Ele. Quer dizer, a pessoa pouco a pouco, eu estava falando agora há pouco no culto sobre a questão do tempo que muitos empregam passando no telefone. Agora eu estou fazendo um bom uso do tempo, utilizando essa transmissão, essa internet, né, que é paga, né, de graça, utilizando esses aparelhos aqui que eu estou utilizando tanto no YouTube como no Instagram, e daqui a pouco no Facebook, no Instagram, e daqui a pouco no YouTube, né? Eu estou fazendo bom uso da ferramenta, eu estou fazendo bom uso da plataforma, do canal. Estou utilizando esse canal para poder alcançar vidas, para poder chegar até pessoas que precisam dessa palavra, precisa de uma oração, precisa de uma orientação, precisa de um conselho, precisa de um direcionamento da vida. Eu não estou vindo aqui para poder pedir oferta, pedir dízimo, pedir pix, nada disso não. Eu estou vindo aqui para poder, de graça receber, de graça dar. Eu estou querendo aqui apenas contribuir para com o reino de Deus. A contribuição, ela é bíblica, isso acontece quando a palavra move o coração das pessoas e elas se sentem à vontade, né? Até porque a obra, ela depende da doação, da ajuda. A obra é física, né? É claro, não a obra espiritual, mas a obra física, o tempo físico, para acolher vidas, socorrer vidas, cuidar de vidas. A gente precisa de um local. Isso aí é detalhe, não é a pauta em questão aqui, né? Só que nós temos que procurar empregar bem o tempo nas coisas que edificam, não passar horas nas redes sociais fazendo coisas que não trazem nenhum tipo de edificação, ou benefício, ou ajuda, né? Não traz nenhum tipo de contribuição espiritual para as pessoas, não traz. Pelo contrário, só gera morte espiritual, só gera destruição. E isso aqui que está escrito em Sofonias 1:6. Deixam de seguir o Senhor para seguir, né, pessoas, para seguir ídolos, para seguir artistas, para seguir até pregadores famosos, né? Pessoas renomadas, pessoas em destaque, pessoas que estão aí procurando status, fama. Não estou aqui para denegrir nome de ninguém, falar de nome de ninguém, não. Vim falar de Deus, falar de Jesus. Meu compromisso é com o céu. Cada um vai prestar conta das suas obras. Eu não quero fama, não. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua salvação? O que adianta? Que proveito tem isso? Que proveito tem isso? Não estou preocupado com placa de igreja, denominação, religião, cargo, título, rótulo. Evangélico, católico, espírita. Não é isso aí, não. Não é isso que salva, não é isso que muda. Religião para Deus é visitar o órfão e a viúva nas suas necessidades. Isso é que é religião para Deus. É você acudir, socorrer, assistir aquele que precisa, a viúva que não tem um marido, que está precisando de um apoio, de uma assistência, de um auxílio, de uma ajuda em qualquer questão. O órfão que não tem ninguém para acolher, um pai, uma mãe, seja biológico ou seja espiritual, alguém que você pode ajudar na fé, ajudar espiritualmente. Deus te chamou para isso. Quando Jesus mandou ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, não é para pastor só, para bispo, para padre. É para os discípulos, para os servos de Deus. E muitos estão preocupados com status, com nome, com seguidor, com rede social. Se eu tenho 1.000 seguidores, 500, se eu tenho 20, 30, 1 milhão, estou nem aí, eu quero saber que a palavra de Deus ela vai alcançar o número de pessoas que tiver interesse. Eu posso não ter beleza, formosura, aparência, visibilidade, né, no cenário, mas se Deus por misericórdia me usar como ferramenta, instrumento, como canal de bênção na vida de meia dúzia, uma dúzia, ou quantos ele achar por bem, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Como enviar se não há quem quer ser enviado para levar aquilo que Deus ele realmente quer que seja levado? Porque muitos estão buscando seus próprios interesses.
Muitos não têm desejado verdadeiramente levar o leite espiritual genuíno, puro. Tem levado o leite aguado para o coração das pessoas, para a alma das pessoas. E Deus quer que a gente leve o leite genuíno, puro. O alimento puro. Não um alimento misturado, contaminado, alterado, adulterado. Só que todos estão cientes de que vão prestar conta. Quem prega para os outros, prega para si também, né? Quem prega para os outros, prega para si. Paulo diz que a palavra que a gente prega é para salvar quem nos ouve e a gente também. Não adianta você pregar para os outros e não viver. E o diabo sabe disso. O diabo sabe quem prega e vive, o diabo sabe quem prega e não vive, quem é hipócrita. O diabo sabe. Então Deus está falando aqui com Judá, Deus está falando aqui com Jerusalém, Deus está falando aqui com ministros, com sacerdotes, com pessoas que tinham cargos, posições, né? Deveriam estar servindo a Deus, mas estão seguindo e servindo a outros deuses que não é Deus, sendo o povo do Senhor. Quantos não estão assim dentro da igreja? Tem pessoas que vão para o culto, saem do culto e vai buscar ajuda espiritual em outros lugares. Quantos? Atrás de curador, de benzedeira, rezadeira, de terreiro, de mesa branca, tanta coisa. Nada contra, de forma nenhuma. Não tenho nada contra a religião de ninguém, não tenho nenhuma intolerância religiosa com ninguém. Estou falando aqui de uma realidade. Uma realidade. Você tem que ter um foco, um objetivo. Servir a Deus é você procurar manter-se na direção dele, na obediência a ele. É você se manter posicionado naquilo que ele te chamou. É você procurar fazer corretamente aquilo que Deus ele tem proposto no seu coração, colocado no seu coração. Se Deus tem usado pessoas para poder falar contigo, para orientar você, para direcionar você, então você tem que procurar entender o que Deus quer de ti, procurar olhar para o seu coração, para a sua vida, tirar tudo aquilo que não agrada a Deus, tomar vergonha na cara, procurar se consertar, se corrigir, colocar tudo em ordem e seguir em frente. Errou, pede perdão a Deus, se levanta. 7 vezes o justo cairá, mas de todas o Senhor levantará. Se você estiver na posição, se você for sincero, o que Deus ele quer de ti? O que o Senhor requer de ti, como está em Miqueias? Que ande humildemente com teu Deus, que pratiques a misericórdia, a fé, não é isso? E procure reconhecer, andar humildemente com Deus é reconhecer: eu errei, pai, quero mudar, quero uma chance, quero uma oportunidade, me ajuda, me fortalece. Não é continuar no erro. Então Deus manda o profeta Sofonias avisar, e aí vem depois, Deus faz a ameaça e agora ele faz o alerta para o dia da ira do Senhor. Cala-te diante do Senhor, Deus, porque o dia do Senhor, Sofonias 1,7, está perto. Pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou seus convidados. Olha só, tá vendo só? Você está vendo a recompensa daqueles que procuram andar na direção de Deus, andar nos passos do Salvador. Quem procura andar no caminho, Jesus ele é o caminho. Quem está no caminho, a Bíblia fala que Deus ele quer o quê? Separar, santificar. Deus quer separar como primícias para ele, né? Então a palavra diz aqui, no 8, no dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, aqui é Deus falando com as autoridades, ó, os filhos do rei e todos que trajam vestiduras estrangeiras. Ou seja, aqueles que não vestem, no popular, né, a camisa da obra de Deus ou do povo de Deus. Aqueles que de fato, como Paulo disse, que nem todos de Israel são israelitas, né? Tem pessoas que estão ali, digamos, no ambiente do templo, no ambiente da igreja, no meio da congregação, seja no culto de rua, no trabalho de rua, seja como for. Só que dentro do seu coração, eles não estão ali verdadeiramente envolvidos com aquilo que Deus
ele desejaria que eles estivessem envolvidos. Então, para não alongar aqui, eu vou tentar ser o mais rápido, resumindo aqui, para que essa palavra ela fixe no seu coração, né? No versículo 9: castigarei também naquele dia todos aqueles que sobem o pedestal dos ídolos, ó, tá vendo só? E enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Olha aí. Naquele dia, diz o Senhor, far-se-á ouvir um grito desde a porta do peixe e um uivo desde a cidade baixa, e grande lamento desde os outeiros, os montes, né? Uivai, vós moradores de Mactés, porque todo o povo de Canaã está arruinado, todos que pesam prata são destruídos. Naquele tempo esquadrinharei Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. É aquela pessoa que duvida, né, do juízo de Deus, que duvida da palavra de Deus. Aquela pessoa que se embriaga com vinho, mas não se embriaga com o Espírito Santo, né? Ela prefere viver embriagada de dissolução, embriagada de bebida forte. Ela tenta preencher o vazio da alma dela com aquilo que não preenche o vazio. Não preenche a lacuna, né, o buraco que está dentro dela. Porque a lacuna, o buraco que está dentro da pessoa é do tamanho de Deus. E só vai ser preenchido quando Deus ele se fizer presente no coração dessa pessoa. Aí Sofonias, o profeta, ele vem e diz assim no versículo 14: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, olha só, o Espírito de Deus ele faz um alerta aqui. Ó. Essa palavra ela está mais do que atualizada, né? Mais do que atualizada. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Você está vendo que Deus faz um alerta. Deus ele avisa que através de Sofonias que está próximo. E o próprio Deus ele tem pressa, né? Se apressa o dia do Senhor, Deus tem pressa. Que cada um procure dar o seu melhor, fazer o seu melhor. Procure se corrigir, se retratar, perdoar, pedir perdão, limpar seu coração, arrumar a bagunça da vida que está vivendo, passando, enfrentando. Porque até aquele que se considera forte, poderoso, dotado de conhecimento, entendimento, inteligência, sabedoria e qualquer outra situação mais, nesse dia o seu poder não vai poder livrá-lo. Está aqui, ó. Versículo 15. Aquele dia é dia de indignação. Dia de indignação. Dia de angústia, versículo 15. Dia de angústia, dia de alvoroço e desolação. Dia de escuridade e negrume. Dia de nuvens e densas trevas. Olha só. Pense em dia terrível. Vai ser o dia da ira do Senhor. Quantos vão tentar escapar desse dia, mas não vão poder? Quantos vão tentar desejar voltar atrás e não vão poder? Quantos vão deixar para se arrepender nessa hora e não vão poder? A hora é agora. O momento é agora. No sepulcro não há obra. Faça a obra dele enquanto é dia, porque à noite ninguém pode trabalhar. Meia-noite que ninguém pode trabalhar. Ninguém trabalha de noite, a noite foi feita para descansar. A noite foi feita para descansar. Trabalha de noite quem tem profissões de noite. Sim, existem profissões. Mas a pessoa vai precisar do dia para ela descansar. Ela vai trocar o dia pela noite. Né? Geralmente, quem trabalha de dia, à noite descansa. Para poder suportar no outro dia trabalhar. Senão o corpo não aguenta. Só adoece, enfraquece e nem consegue executar suas atividades. Então, literalmente, figurativamente falando, e alegoricamente também, as linguagens,
A Bíblia mesmo, ela mesmo se explica, né? A Bíblia explica a Bíblia. É lindo demais, é maravilhoso, é belo, é tremendo, é forte. Que a palavra de Deus, ela é tudo mesmo na vida do ser humano, e muitos não dão valor, nem só de pão vive o homem. Nem só de pão vive o homem. Então preste atenção aqui comigo, você que está comigo aqui, você que vai assistir depois, você que vai ver essa mensagem até o fim, eu sei, muitos que nem paciência têm. As pessoas são tão imediatistas que se o vídeo tiver 10 minutos, 15 minutos, ela não quer nem assistir, porque ela está preocupada com palavras, ela está procurando palavras motivacionais de 1 minuto, 3 minutos, 2. Entregue logo para ela o conteúdo que ela quer, não o que realmente ela precisa, necessita. Versículo 16, né? Dia de trombeta, dia de rebate contra as cidades fortes, né? E contra as torres altas. Deus, ele deixa claro aqui que dia de alvoroço no 15, de angústia, trombeta no 16, rebate. Meu Deus do céu. É mais clareza do que isso aqui, não precisa nem traduzir, né? Tá bem nítido aqui, tá bem claro. Versículo 17: trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram. Olha o motivo. Porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó. Imagina só que linguagem, olha isso. E a sua carne será tirada como esterco. Misericórdia. Prega a rosa, mas também tem que pregar o espinho, né? A gente prega a rosa. Prega a rosa quando se pode pregar a rosa, mas prega o espinho quando se tem que pregar o espinho. Nem a sua prata, olha aqui onde os poderosos se encaixam. As pessoas que são arrogantes, soberbos, prepotentes, avarentos, apegados aos bens. Não trouxe nada, meu irmão. Não vai levar nada. Pare com isso. Pare de ficar apegado às coisas deste mundo. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. Coloca o teu coração em Deus. Somente, unicamente nele. Nem sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida. Deus é zeloso demais. Ixi. Se tem uma coisa que Deus é zeloso. E você é zeloso? Você zela? Você zela pela sua relação com Deus? Você zela pela sua santidade? Você zela pela sua salvação? Você zela pelo seu casamento, pela sua família? Você zela pela sua fidelidade a Deus? Você zela pelo seu chamado? Porque Deus, ele é zeloso. Deus, ele é zeloso. Nem sua prata, nem o seu ouro poderão te livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, imagine aí, fogo no zelo de Deus, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Até os bichos vão ser destruídos, consumidos, né, por causa do comportamento do homem. Idolatria, buscando direção onde não tem, nas estrelas, no horóscopo, nos signos. Pessoas que estão viciadas nas redes sociais. Tem pessoa que não sai de casa se ela não pegar a previsão do signo dela. Mas é incapaz de abrir a Bíblia, pedir uma direção do Espírito Santo, né? Para saber o que é que Deus quer dela naquele dia. Você já experimentou, você que tem essas práticas abomináveis, você já experimentou trocar esse tipo de prática pela direção do Espírito Santo, pela direção de Deus? Experimente ler a Bíblia antes de sair e pronto. Fique somente na direção que Deus tem para você na palavra e você vai ver a diferença. Você vai ver a diferença. Total. Você vai ver a diferença. Você vai ver como é bem melhor, como é bem superior e maior a direção que você deseja e espera.
como o pessoal costuma dizer, não sai de casa sem antes se acertar com Deus, sem antes colocar em ordem suas coisas com Deus. É melhor orar, ler a Bíblia, jejuar quem pode jejuar, louvar quem gosta de louvar, quem pode louvar, quem quer louvar. Fazer sua parte, seu papel, seu dever de casa. E aí depois você pode sair na paz, que aquele que te guarda, ele não dorme, ele guarda a sua saída e sua entrada. Ele vai te acompanhar por todo o seu percurso, toda a sua jornada, ele vai estar junto com você. E eu encerro aqui, ó, no capítulo 2, eu só pego 3 versículos aqui para encerrar. Ameaça contra os filisteus aqui agora, né? Concentra-te e examina-te, ó nação que não tem pudor. Porque a gente sabe que os filisteus e outros povos estrangeiros, lá no capítulo 1, Deus fala com Judá e Jerusalém, o povo dele. Aqui Deus ele já ameaça os filisteus. Deus ele trata com os inimigos dele de uma forma, claro que diferente do seu povo, né? Mas o povo deveria considerar os cuidados de Deus, porque aquele que se opõe a Deus, se torna inimigo de Deus, não tem como ele conseguir derrotar Deus, né? Ele pode até se levantar. Faraó mesmo, ele se achava poderoso, né? Ele achou que podia destruir o povo de Deus. Ele confiava muito nos deuses dele, mas os deuses dele não pôde livrar ele do Mar Vermelho quando se fechou. Ele acabou ali afogado junto com o exército, com cavalo, com carruagem, com tudo que ele estava. Acabou Faraó ali. E tem pessoas que ela quer ser fariseu, ela quer ser contrário ao desejo de Deus e não quer arcar com as consequências do que ela escolhe, não. Então Deus manda a gente se concentrar e examinar. Essa palavra que Deus deu para os filisteus serve para a gente também, da gente estar vivendo na contramão, né? Aí ele diz assim no 2 e no 3, aí eu vou encerrar aqui, ó. Deus chama eles, né, nação sem vergonha, né, sem pudor, não respeita a Deus. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpres o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis, né? Deus ele afirma, né? E essa pessoa ela vai conseguir lograr êxito, né? E o êxito é esconder-vos no dia da ira do Senhor. Então, se você deseja ser poupado, a orientação de Deus é buscá-lo. Você quer ser poupado, a orientação de Deus é você deixar de ser brabo, né? Embrutecido, e você procurar recolher-se na sua pequenez e significância, que você não é nada. Você não passa de barro, né? Um vaso de barro, que se cair de qualquer altura mínima, se espatifa todo, se acaba todo, se esborracha. Melhor não, esborracha não, que barro não tem possível se esborrachar, mas se quebra todo, vira farelo. Então entenda que você depende de Deus para que você possa chegar onde Deus quer que você chegue, e tome posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Deus possa lhe recompensar da maneira que você se dispõe, tá bom? Vamos orar? Já deu, são 12 horas e 15 minutos. Fiz a oração da meia-noite com vocês. Já passou de meia-noite, é meia-noite e 15. Pai querido, Pai amado, gratidão, meu Deus, por essa palavra, por essa mensagem, pela vida de todos que entraram, saíram e vão assistir depois essa mensagem através das plataformas, das redes sociais. Pai, envia anjos poderosos, envia o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua compaixão, Senhor. Eu te peço, Senhor Jesus, muda essa situação desse meu irmão, dessa minha irmã, que está fraco, caído, prostrado, debilitado, naufragado, passando por prova, por luta, por dificuldade. Meu Deus, toma todos em tuas mãos, toma cada um em tuas mãos e faz por ele, meu Pai, por elas, por eles, o que o homem não pode fazer, o que a medicina não pode fazer. Traz a cura, o livramento, a proteção, o fortalecimento.
e que essa pessoa, meu Pai, ela se arrependa o quanto antes dos seus pecados, seus erros, suas falhas, seus atos pecaminosos, abomináveis, detestáveis, e se volte para Ti, Senhor. Enquanto há tempo, enquanto há esperança, para que o Senhor os esconda no dia da sua ira. Pai, toma tudo e todos em Tuas mãos. Abençoe cada seguidor, cada internauta, cada pessoa que teve aqui a sua audiência nessa mensagem, nessa palavra, nessa ministração. Toma a obra do Senhor em Tuas mãos, aviva a Tua obra, Senhor. Manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua graça, a Tua presença, o Teu Espírito Santo. Aviva a Tua igreja, aviva a Tua obra. O Senhor use a nossa vida cada vez mais para falar com o Teu povo. É o que eu desejo e Te peço. Toca-me com brasas vivas do Teu altar, Senhor, para que no abrir da minha boca nunca seja eu, e sim o Teu Espírito Santo. Oh, aleluia. Glória, 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 glória a Ti, Jesus. Eu Te louvo, Te exalto e Te agradeço. Toma essa obra que o Senhor, por misericórdia, confiou a nós, que não é minha, a obra é Tua. Esse ministério, Casa de Oração, Leão da tribo de Judá. Abençoa os obreiros, o corpo de obreiros, de membros, de pastores, todos que fazem parte desse ministério, e também, meu Pai, a vida desse meu irmão pastor, ministro, sacerdote do Senhor, obreiro, esse irmão que se encontra aqui ou que vai passar por aqui. Abençoa o ministério deles, a obra que o Senhor tem para a vida deles e confiou na mão deles. Que o Senhor venha abençoar. Eu entrego tudo e todos em Tuas mãos e peço a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê, diga amém e graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida abundantemente, poderosamente, tá? Que Deus te abençoe, te fortaleça, te guarde, te ilumine, né? Deus seja contigo. Deus te proteja, te prospere. Deus, Ele seja contigo, né? Deus, Ele te livre do perigo, do inimigo, da cilada. Deus, Ele te dê forças para você vencer todas as suas batalhas. E Ele abençoe sua madrugada, abençoe o seu dia, né? E agora eu tenho que dizer bom dia, boa noite, boa tarde, quando você for assistir essa live, né? Essa transmissão, tá bom? Esse é o seu amigo que vos fala, Bispo Santos, por misericórdia. E essa foi mais uma transmissão que tem um oferecimento da Casa de Oração Leão da Tribo de Judá, Ministério Apostólico, comunidade cristã, que tem a finalidade de acolher e amparar almas, vidas para serem restauradas e transformadas pelo poder de Deus, da fé e do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, Ele te liberte, te livre, te proteja, te guarde. Que você tenha uma madrugada, um dia abençoado no nome de Jesus. Beijo no seu coração. Fiquem todos na paz e até a próxima mensagem, oração e transmissão. Fiquem na paz, fiquem com Deus. Que Deus te abençoe. Busca o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar.